Você já teve uma certeza absoluta de que estava certo sobre algo moral, mas não conseguia explicar muito bem o porquê? Tipo, isso é errado e pronto. Pois é, todo mundo já passou por isso e a gente acha normal que algumas coisas são obviamente certas e outras erradas. Mas e se eu te dissesse que isso é a prova de que você nunca tomou uma decisão moral racional na sua vida? Que toda vez que você defende suas crenças morais, você é na verdade como um advogado corrupto defendendo um bandido. E o pior, você nem sabe que tá fazendo isso. Tá duvidando? Imagina que dois irmãos têm uma noite de amor consensual. Nunca mais repetem e fica todo mundo tranquilo com isso, não contam nada pra ninguém, tá tudo certo. Eles estão moralmente errados. Você provavelmente tá com nojinho agora, assim como eu. Claro, né? Bem-vindo ao clube. Mas para pra pensar. Teve alguém prejudicado com isso? Por que essa situação seria moralmente errada? É difícil responder, né? Mas você ainda acha errado, assim como eu. Isso é uma situação completamente bizarra, porque você e eu temos certezas absolutas de que isso é moralmente errado, mas a gente não consegue dar uma explicação lógica para isso. E saber como e por que isso acontece é a informação mais perigosa que existe. Não é perigosa tipo saber a fórmula da bomba atômica, né? Mas é uma informação que depois que for descoberta, você nunca mais vai encarar a vida da mesma maneira. É uma informação que pode te quebrar completamente ou te dar a liberdade de uma prisão que você nem imagina que está agora. E tudo começa com um cavaleiro e um elefante. O psicólogo social Jonathan Haidt, no seu livro A Mente Moralista, mostra que a nossa mente não funciona como a gente pensa. Imagina que dentro da sua cabeça existe um cavaleiro montado em um elefante. O elefante representa 99% dos nossos processos mentais. Todas as suas intuições, emoções e reações automáticas que acontecem fora da sua consciência. É aquela sensação instantânea de está errado ou está certo que você sente antes mesmo de você pensar conscientemente sobre algo. O cavaleiro é apenas 1%. É o seu raciocínio consciente, aquele fluxo de palavras e imagens na sua cabeça que monopoliza a sua atenção. É aquela vozinha interna que você acha que é você. O único probleminha é que o cavaleiro não controla o elefante. O elefante é muito mais forte e decide para onde ir. O trabalho do cavaleiro não é dirigir, é justificar o passeio depois que o elefante já escolheu o destino. Ou seja, você, assim como eu, acredita que suas decisões morais são racionais, correto? Você analisa a situação, pesa os prós e os contras e chega numa conclusão moral baseada em lógica. Só que não. E esse é o ponto mais chocante para mim. O trabalho do cavaleiro não é buscar a verdade. O que acontece é que seu elefante sente algo instantaneamente, nojo, raiva, aprovação por algo. E então, seu cavaleiro cria argumentos racionais para justificar o que o elefante já decidiu. Então, meus queridos primatas lindos que me assistem, não é nosso raciocínio que controla nossos julgamentos morais. Escreve um exemplo. Você, assim como eu, já discordou de alguém antes mesmo de ouvir o argumento completo da outra pessoa. Você sentiu aquele, não, isso tá errado, instantâneo, sem você nem ter pensado sobre o que foi falado. O Haidt traz no livro dele um exemplo pessoal muito interessante. Um dia sua esposa começou a reclamar sobre algo que ele fazia e ela nem tinha terminado a primeira frase e ele já tinha decidido emocionalmente que ele discordava dela. Quem nunca passou por isso, meu irmão? Antes mesmo de saber do que ele estava sendo acusado, seu elefante já tinha escolhido que era hora de brigar. E no instante que ele soube que era sobre pratos sujos na pia, seu grande cavaleiro começou a trabalhar para criar as desculpas. Ah, mas eu tava com pressa para sair, eu ia lavar depois. Isso até mim não é tão importante assim, né? Pelo amor de Deus. Haidt em nenhum momento parou, analisou racionalmente se deixar os pratos sujos estava certo ou errado. Ele primeiro sentiu que discordava e depois criou os argumentos. Eu sei que agora está pensando, né? Então o caminho é ser 100% racional, pô. Infelizmente, não é tão fácil assim. Pensa comigo, psicopatas são pessoas que mantêm capacidade total de raciocínio em todas as situações, mas carecem de intuições morais emocionais. E é exatamente por isso que eles são muito mais propensos a cometer crimes graves, porque eles conseguem entender as regras da sociedade, mas eles não sentem que é errado quebrá-las. Isso mostra pra gente que essa intuição moral não é um defeito, é algo essencial para funcionar em sociedade. A dura realidade é que a sua razão não te torna mais moral. Na verdade, os estudos mostram pra gente que as pessoas mais inteligentes são, na verdade, mais polarizadas e não menos. Porque elas não usam a inteligência para questionar as próprias crenças. Elas usam para criar argumentos cada vez melhores para defender as posições que o elefante delas já escolheu. Agora, sabendo de tudo isso, surge obviamente uma pergunta. Se a moral não é racional, então de onde ela surge? E o mais importante, por que as pessoas discordam tanto sobre o que é certo e errado? Para você sentir o gosto de uma comida, nossa língua tem receptores de sabores. A moral funciona da mesma maneira, mas você não tem apenas um receptor moral no seu cérebro. Você tem 6 fundações morais que evoluíram para resolver problemas diferentes de sobrevivência. A primeira é o cuidado e o dano, feita para proteger vulneráveis, especialmente crianças. É a sensação de não pode machucar quem não pode se defender. A segunda, justiça trapaça. O altruísmo recíproco. Você me ajuda, eu te ajudo.
mas se você me enganar. O terceiro é a lealdade e traição. Ela evoluiu para formar grupos coesos. É o nós contra eles, o sentimento de equipe. O quarto é a autoridade e subversão, que evoluiu para criar hierarquias estáveis, saber quando obedecer e quando desafiar. O quinto é a santidade e degradação. Evoluiu para evitar doenças e parasitas. É aquele nojo por coisas sujas ou impuras e a proteção do sagrado. E o sexto e mais recente é a liberdade e opressão. Ela evoluiu para resistir a pessoas que tentam te dominar. Portanto, você pode discordar moralmente de alguém próximo sobre política, família ou como a sociedade deveria funcionar. Mas isso não significa que um dos lados é mau. Significa que vocês atribuem valores diferentes aos seus pilares morais. Agora, por que acontece esse conflito de visões? Bom, para entender isso, a gente vai falar do trabalho do grande economista Thomas Sowell no seu livro Conflito de Visões. Olha só, o roteirista, o cara é gênio. Gênio. Essa cabeçona aqui não é à toa, pô. Sowell argumenta que por trás dessas fundações morais diferentes existem duas visões fundamentalmente diferentes sobre a natureza humana, que moldam tudo. E o mais importante, essas visões são pré-racionais. Ou seja, você tem uma visão sobre como os humanos funcionam, e então sua visão política, sua moral, seu senso de justiça, de igualdade, tudo isso segue sua visão de uma forma lógica. Vamos começar falando da visão restrita, que é mais comum no espectro político da direita. Para eles, a natureza humana é imutável e autointeressada. As pessoas vão agir sempre por interesse próprio. E isso nunca vai mudar. Para eles, as mudanças devem ser incrementais. A sociedade evolui devagar. Mudanças radicais com certeza vão dar merda. Por isso, é importante focar em processos sistemáticos e estruturas testadas pelo tempo. Eles focam também na igualdade de processo. Mesma regra para todos, mas os resultados podem ser diferentes. Agora, a visão irrestrita, que é mais comum no espectro político da esquerda, se baseia na natureza humana sendo boa e maleável. As pessoas podem ser educadas e aperfeiçoadas. Os problemas sociais podem sim ser totalmente solucionados. Pobreza, crime e desigualdade não são inevitáveis. As mudanças podem e devem ser rápidas. Pessoas especializadas e inteligentes conseguem redesenhar a sociedade. E o objetivo é a igualdade nos resultados. Todos devem ter um acesso similar, tanto a oportunidades quanto às riquezas que provêm delas. Portanto, se os mais à esquerda acreditam que as pessoas são boas por natureza, então o sofrimento humano deve ser culpa de sistemas injustos que podem ser consertados. Já os mais à direita acreditam na limitação humana. As pessoas são egoístas por natureza. Então você precisa de várias estruturas de contenção. Seja a família, seja as tradições religiosas, sejam as autoridades. A verdade então é que você não tem apenas uma valorização dos pilares morais diferentes das outras pessoas. Você acredita profundamente, sem nunca ter questionado, que os seres humanos são fundamentalmente limitados ou que eles podem ser plenamente aperfeiçoados. E essa crença direciona todo seu raciocínio moral. Nós somos extremamente bons em criar argumentos para a nossa visão e contra a visão oposta, mas somos péssimos em questionar nossas próprias premissas. Agora, finalmente chegou a hora de você entender por que essa informação é tão perigosa. Afinal, o que será que acontece quando pessoas com uma dessas visões conseguem poder ilimitado? O que elas são capazes de fazer, convencidas da própria virtude, de que elas estão do lado certo da história? Para entender isso, a gente precisa falar sobre o macaco e as abelhas. Agora, antes da gente continuar o nosso vídeo, eu preciso falar para vocês da Black Week da Insider. A gente sempre comete o mesmo erro. Vê uma roupinha bonitinha, fica imaginando como seria isso no date e compra sem pensar no longo prazo. Aí você já sabe, né? Gaveta cheia de roupas que perde a forma, desbota, dá 2 lavadas e já não serve mais. Eu mesmo já comprei diversas camisetas que depois de 2 meses já não dava mais pra usar. Eu não vou nem falar de cueca então. É muito frustrante você investir dinheiro e tempo em algo que não dura nada. Exatamente por isso que eu falo que a Insider mudou completamente a minha vida. Essa que eu tô usando aqui é a Tech T-Shirt Heavy, que é a mesma tecnologia da Tech T-Shirt, só que um pouco mais encorpado, tecido um pouquinho mais grosso. Mas ela também regula a temperatura, não perde a forma. Eu sempre uso a Tech T-Shirt em diversas ocasiões. E também tem a Core T-Shirt, que é um tecido ainda mais encorpado, que também mantém a cor e o caimento por muito tempo. E ela tem uma texturinha que é maravilhosa e muito elegante. E olha só o timing perfeito. Estamos na Black Week da Insider. E o que isso quer dizer? São até 70% de desconto, ou seja, usando o meu cupomzinho Léo Xavier, somando com os descontos do site, você tem até 70% de desconto, frete grátis e brindes a partir de R$ 399. Garante logo as suas peças para o Natal, para o Réveillon, para o ano que vem, para os anos seguintes, porque vão durar por muito tempo. É um investimento em você. E um conselho de amigo aqui. Entra no link da descrição, no grupo de WhatsApp da Insider, que lá tem as promoções relâmpago com preços inacreditáveis. E você só vai saber por lá. Quem avisa, amigo é. Obrigado, Insider, por acreditar no meu trabalho e por patrocinar esse vídeo.
Os seres humanos têm um tipo de interruptor dentro de si. 90% do tempo, nós somos chimpanzés, focados em nós mesmos e totalmente competitivos. Porém, sob certas condições específicas, a gente pode transcender isso e nos perder em algo maior do que nós mesmos. São os 10% abelha, quando nos tornamos capazes de nos sacrificar pela nossa colmeia. Isso pode ser ativado por experiências de admiração da natureza, alguns tipos de drogas alucinógenas, danças, raves. Pô, parece lindo, né? A gente deixa nossos interesses individuais para defender algo maior do que nós mesmos. O problema é que, embora esse modo abelha te traga um senso de união e melhore seu bem-estar, ele também nos torna terrivelmente hostis com quem está fora do nosso grupo. Quanto mais você se identifica com a sua tribo, mais você vê as outras tribos como ameaças existenciais. E líderes que entendem isso podem ativar comportamento grupal e fazer pessoas boas sacrificarem tudo pelo coletivo, inclusive sua própria moralidade. Olha só um comício bigodista. Movimentos sincronizados, cânticos em uníssono, símbolos sagrados. Essa é a parte mais aterrorizante para mim. Quando você transcende o ego individual, através dessa mentalidade de grupo, você pode fazer o bem ou o mal. E o pior é que você nem vai perceber a diferença. Na sua mente, você estará sempre salvando o mundo. É por isso que os grandes populistas e ditadores da história sempre fazem algo para o povo. E é também por isso que pessoas defendem políticos corruptos e criminosos desde que eles estejam do seu lado. É por isso que intelectuais defendem atrocidades, desde que seja para defender o que ele acredita. O Sol tem uma explicação que eu acho muito foda para esse processo. Ele defende que as maiores atrocidades da história foram cometidas por pessoas com uma visão irrestrita que acreditavam ter alcançado uma iluminação moral tão elevada e superior que lhes dava o direito de impor suas visões de mundo aos outros, custe o que custar. Afinal, para essas pessoas, o ser humano pode ser moldado e tornado perfeito, basta seguir o que elas acreditam. E gente, isso é muito real. A lógica do extremismo é sempre a mesma. Você acredita ter uma visão superior sobre a natureza humana. Eu sei como o mundo realmente funciona, pô. Obviamente você enxerga os problemas do mundo como coisas solucionáveis. Pobreza, racismo, desigualdade, tudo isso pode ser completamente eliminado. E claro, né, qualquer pessoa que não concordar com você é ignorante ou mau caráter. E meus primatas lindos que me assistem, se essa pessoa tiver poder suficiente, é moralmente justificável na cabeça dela usar toda a força possível para salvar as pessoas de si mesmas. Infelizmente, aqueles que cometeram as maiores atrocidades da história genuinamente acreditavam estar agindo moralmente. Eles não eram pessoas que sabiam que eram más. Eram pessoas absolutamente convencidas da sua superioridade moral. Então, eu quero te propor um pequeno teste rapidinho. Pense em um político que você genuinamente odeia. Pode ser Lula, Bolsonaro, Trump, qualquer um. Lista 3 razões pelas quais ele está absolutamente errado e é um ser humano desprezível, nojento e horroroso. Fácil, né? Agora, lista 3 razões pelas quais ele pode estar certo e você estar errado sobre alguma coisa verdadeiramente importante para o mundo, para a humanidade e para você. Vamos lá, tô esperando. Eu sei como é. Ou você não conseguiu, ou foi muito difícil, você colocou várias ressalvas no elogio, né? Peraí, né? Também não é assim. Você consegue articular com clareza cristalina porque os outros estão errados, mas não consegue articular porque você poderia estar errado. Agora eu vou abrir meu coração pra vocês, tá? Isso foi algo que me deixou completamente perplexo, porque isso significa que você pode estar absolutamente, moralmente, catastroficamente errado sobre algo fundamental e a sua mente vai fazer de tudo pra mostrar que você tá correto. Entende por quê? Essa é a informação mais perigosa que existe. Ela foi a chave para as maiores atrocidades da história humana e ainda é responsável pelas condições de vida terríveis que a gente encontra em diversos locais aqui no Brasil. Você pode lutar contra o mal consciente. Pode resistir a alguém que admite ser egoísta, mas a agressão disfarçada de moralidade é superior. Meu irmão, isso é o pior de tudo. A dura verdade é que o caminho para o inferno é pavimentado de boas intenções e os engenheiros desse caminho sempre acreditam que estão construindo o paraíso. E o mais assustador é que você pode ser um deles agora, vendo esse vídeo, convencido de que está do lado certo da história. Mas então, o que a gente faz para evitar isso? Bom, o primeiro passo é entender por que isso é importante na sua vida. Você pode estar sacrificando sua carreira, seus relacionamentos, sua felicidade, porque você tem uma certeza moral tão grande de coisas que são apenas preferências disfarçadas de princípios. Você pode votar em diversas políticas que causam sofrimento massivo, porque seu paladar moral as torna intuitivamente corretas. Você vai ver pessoas que discordam de você como moralmente inferiores, não como pessoas com diferentes visões sobre a natureza humana. Pode apoiar líderes que destroem as instituições convencido de que está salvando a democracia, a justiça ou qualquer coisa assim. A gente tem diversos casos na história de pessoas que aceitaram destruir milhões de pessoas porque eles eram os verdadeiros inimigos. Tá, Leozinho, agora como que a gente faz pra
se livrar disso. Você agora já sabe especificamente como você está sendo enganado. Você sabe que seu cavaleiro é um assessor de imprensa criativo, não um investigador, um cientista honesto. A humildade, então, deixou de ser uma virtude fingida para ser uma necessidade de sobrevivência mental. Ao invés de ver quem discorda de você como um inimigo moral ou uma pessoa completamente ignorante, você pode vê-los como pessoas que simplesmente operam por diferentes fundações morais. Pessoas que acreditam em coisas diferentes de você sobre a natureza humana. Quando alguém defende algo que te dá nojo moral, ao invés de pensar, essa pessoa é horrorosa, pelo amor de Deus, como é que acredita numa merda dessas? Você pode escolher pensar, que visão sobre o ser humano ela tem, que eu não tenho? Como eu poderia estar errado nisso? Isso abre a porta não para tolerância forçada, mas para o entendimento real do outro. Eu te garanto, isso vai trazer muito mais benefícios do que você imagina. E por fim, você pode detectar quando o seu advogado interno está trabalhando mais vigorosamente, né? Temos aqui, diversos sinais de alerta. O primeiro é você conseguir justificar facilmente porque os outros estão errados, porém não conseguir articular porque você poderia estar errado. O segundo, você sentir um nojo moral sem ter argumentos racionais para isso. O terceiro é automaticamente descartar as evidências contrárias como desonestas ou mal intencionadas e usar aquelas palavras como óbvio, Qualquer pessoa decente pensaria isso. Opa, isso aí é simples demais. Gente, nada envolvendo política, economia e religião é simples demais. São áreas muito complexas. Quando você detecta esses sinais, você pode optar por parar, pensar, peraí, deixa eu tentar entender o que realmente está acontecendo aqui. Afinal de contas, a informação mais perigosa que existe é saber que você é exatamente o tipo de pessoa que pode estar absolutamente convencido da sua superioridade moral, mas está completamente errado e nunca perceber isso. Porque no fim das contas, todos nós podemos ser essa pessoa. Mas paradoxalmente, saber disso é a única defesa contra esse problema. Você não vai se tornar uma pessoa totalmente racional, porque isso é impossível. Mas você pode se tornar alguém consciente das suas limitações. Pode se tornar alguém que tem curiosidade genuína sobre pessoas que pensam diferente. Alguém que questiona suas próprias certezas morais. Alguém que realmente busca a verdade. E o mais importante, pode se tornar alguém que constrói pontes ao invés de trincheiras. Porque o mundo não precisa de mais pessoas certas de sua superioridade moral. Precisa de mais pessoas humildes o suficiente para reconhecer que podem estar erradas e corajosas o suficiente para tentar entender quem pensa diferente. Esse é o mundo real, um local onde a certeza moral absoluta é o maior perigo que existe e a humildade moral é o único antídoto. A pergunta agora é o que você vai fazer com essa informação? Vai fingir que não se aplica a você? Ou vai usar esse conhecimento para se tornar uma pessoa mais sábia, mais empática e mais consciente das próprias limitações? A escolha é só sua e ela vai definir que tipo de pessoa você realmente é e que tipo de mundo nós vamos construir juntos a partir de agora.